Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo comentar um pouco sobre a história do jazz. Eu sempre tive vontade de falar sobre isso aqui no canal, né? Já que tem o nome aí, né? Eu sempre escutei bastante, jazz me influenciou bastante, né? Desde quando eu comecei a escutar música ali, comecei escutando um pouco alguns discos de rock, mas depois que eu escutei jazz, realmente mudei bastante assim meu gosto musical, e aquilo abriu realmente a minha cabeça para poder escutar outras coisas, né? Até também para tocar o instrumento também, né? Aprendi várias técnicas, né? Várias escalas, várias coisas legais que eu poderia aplicar ali no instrumento, né? Então comecei a me interessar, identificar cada vez mais, né? E eu vejo que muita gente tem interesse, né, de aprender sobre jazz, de escutar mais, assim, mas não sabe nem por onde começar, né? Porque realmente, às vezes é um pouco difícil, um pouco complexo, né? Porque quando a gente fala jazz é um termo muito amplo, né? Então existem vários estilos ali dentro do jazz, né? Várias formas, né? E o jazz, de forma geral, é uma maneira, né, da gente tá tocando o instrumento, né? E para a gente escutar, existem várias vertentes, né? Eu vou tentar falar de alguns discos aqui, mas eu queria nesse vídeo falar sobre um artigo parece que ele é jornalista e também músico, né? Mas eu achei bem legal assim um artigo dele, vou deixar na descrição. E ele faz uma breve linha do tempo, né, falando sobre a história do jazz, né? Então acho bem legal a gente conhecer um pouco a história do jazz para a gente começar a entender ali e ter um norte ali de por onde vamos começar a escutar, né, principalmente para quem não conhece tanto. Bem, então eu vou começar aqui falando aqui do artigo dele, né? Ele deixa referências, né? Achei bem legal mesmo. Então o jazz a gente tem que pensar que é um estilo, né, predominante, resultado ali da efervescência cultural provocada pelo encontro de povos europeus e africanos ali em Nova Orleans, né, cidade do estado da Louisiana, né, no sudeste dos Estados Unidos, por volta de 1890 e 1900. Então ali no comecinho do século XX, vamos dizer assim, né. Então é importante a gente contextualizar ali como que era ali, né, Nova Orleans, né, era um grande porto, né, se a gente vê ali no mapa dos Estados Unidos, tinha acesso ao Golfo do México, e dali partia principalmente algodão, né, para a Europa, né, o sul dos Estados Unidos era um grande produtor de algodão, e também uma coisa que movimentava muito a economia deles lá era o tráfico de escravos, né, como também aqui no Brasil também, né, nas Américas de forma geral, né. Então ali Nova Orleans era um polo, né, uma cidade ali bastante movimentada, né, naquela época, era um porto bastante movimentado, né. Então existia ali um pouco dessas três culturas. E um fato interessante também que a França, né, era um país católico, né, diferente da cultura dos ingleses, por exemplo, né, que eram protestantes, né. Então a gente vê que a lógica por trás disso faz muita diferença, né, quando a gente compara, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, né, a própria Constituição nossa, a forma como a gente enxerga, né, as coisas é um pouco diferente, basicamente por causa disso, né, por causa do pensamento católico e do pensamento protestante, que são ali diferentes, né. Bom, e o que acontece é o seguinte, né, porque eu já vi em vários livros, né, que ali os negros, ali, quando eles trabalhavam, eles tinham vários cânticos ali que eles entoavam enquanto estavam trabalhando, né, e coisas muito simples e tal, mas eram cantos ali de trabalho, né. Eu já vi até alguns autores chamados de work songs, né, e dali, né, foi uma vertente para onde surgiu o blues, mas a gente tem que entender que quando essas pessoas ali em Nova Orleans tiveram acesso, né, aos instrumentos da música erudita, né, isso amplificou demais, né, a forma de expressar a musicalidade. E como eu disse, o fato da França, né, ser um país católico, eles em certo sentido acreditavam que os negros poderiam se salvar, né, e teriam alma também, né? Hoje a gente falar isso parece absurdo, mas naquela época era desse jeito que era enxergado, né? Existia um etnocentrismo muito grande, né? As pessoas enxergavam que a sua etnia, né? Que o povo ali de onde a pessoa era, né? Principalmente os europeus, um eurocentrismo muito grande. Então os outros povos, né? A margem ali da Europa eram todos povos considerados selvagens, considerados que não tinham alma. Então
pelo fato dos franceses serem católicos e acreditarem que os negros poderiam se salvar, eles permitiam que, de certa forma, os negros mesmo assim, que não totalmente, mas de pequenas parcelas, eles se integrassem ali um pouco na cultura, né? E, de certa forma, eles tinham acesso a esses instrumentos, né? Aí, seguindo aqui o texto dele, né, ele fala que em Nova Orleans era possível ouvir música popular espanhola, inglesa, balé, francês, né, marchas militares, cantos católicos, corais protestantes, né, e evidentemente o jazz não nasceu de forma isolada, né, em Nova Orleans, porém a cidade é considerada o berço do jazz, porque foi de lá que a banda de jazz, como fenômeno de massa, né, surgiu, se espalhando pelo mundo, né, conforme conta o historiador Hobsbawm. Ele deixa aqui a referência aqui desses livros onde ele pesquisou. Então ele fala que Hobsbawm explica que um dos motivos por que Nova Orleans fosse o local ideal, né, para o nascimento do jazz se deve ao fato de que era uma cidade dominada pelos franceses católicos, que não se importavam com a salvação das almas dos seus escravos e toleravam alguns dos ritos religiosos africanos, né? Para o autor, o jazz é resultado da fusão da música negra com componentes da música europeia, das três culturas, né? A francesa, a espanhola e a anglo-saxã, com especial protagonismo da tradição musical francesa, ter sido completamente assimilada pela classe dos escravos libertos que cresciam ali em Nova Orleans, enquanto se identificavam como franceses, né? Então esses escravos libertos às vezes também se identificavam até como franceses, né? Inclusive usando a língua e os nomes franceses, né? Havia um segundo grupo de afro-americanos que eram descendentes de escravos libertos após a Guerra Civil e pertencentes a senhores de origem anglo-saxônica. Formou-se assim dois grupos de música em Nova Orleans, né? Eles chamam aqui de os creoles, né? Não sei se é dessa maneira que se expressa, que se fala, né, em francês, que tinham instrução e sabiam ler partitura. E o grupo norte-americano, que era mais espontâneo, né? E justamente a interação desses dois grupos que nasce o estilo de jazz de Nova Orleans, né? Então, bem interessante a gente ver isso, porque esses escravos libertos que já estavam nascendo ali, crescendo em Nova Orleans, né, eles tinham acesso à cultura francesa ali e, de certa forma, aprendiam ali muita coisa, né, inclusive a ler música, a ter contato com esses instrumentos da música erudita, né, saxofone, clarinete, a caixa, né, de guerra ali e tal, né, que a gente hoje usa na bateria e tal, né, e daí teve essa fusão com esses negros que não liam música, mas que de certa forma faziam música de forma mais espontânea, né? Então a fusão desses dois grupos ali já começa a desenhar aquilo ali que seria o jazz. Então o estilo de Nova Orleans, né, ele era o jazz tocado nas ruas, né, pequenos grupos, né, formados por clarinete, trombone, trompete, num ritmo próximo a uma marcha europeia de circo. Os grupos se encontravam e tocavam em uma espécie de competição, envolvidos por um clima típico de carnaval francês e até mesmo em funerais, quando os músicos acompanhavam o traslado fúnebre com músicas de tom melancólico, mas faziam o caminho de volta festejando. Bom, é importante a gente lembrar que nesse período ali não existia rádio, né, para a gente contextualizar, né? Hoje uma coisa muito banal, assim, de certa forma, né, a música se tornou algo muito banal. Dificilmente as pessoas vão parar para ouvir música, né? A não ser alguém que esteja ali realmente muito interessado em escutar aquele disco, ou se for uma apresentação ao vivo e tal. Mesmo as apresentações ao vivo, como acontece hoje em dia, né, as pessoas às vezes não estão nem prestando atenção muito na música. Então, naquela época não existia rádio. Então, as bandas de jazz também serviam ali como, entre aspas, né, o rádio ali da época, né? Então, se precisasse ter música em algum ambiente, precisava ter uma banda. E eram essas bandas de jazz. Bom, então a gente está ali nesse período de 1900, 1910 até 1920. Nesse período também começaram a surgir as bandas formadas por americanos de origem europeia.
possuíam um modo de tocar tecnicamente mais rigoroso. A principal delas foi o Original Dixieland Jazz Band, por volta de 1910. Foi com o Dixieland que a palavra jazz foi divulgada amplamente. Em 1913, a expressão apareceu no Jornal de São Francisco. Mas antes disso, termos como jazz, jams, gismo também foram empregados para identificar o novo tipo de música praticado em Nova Orleans. Esses termos eram uma espécie de um jargão, né, vindo do mundo dos esportes, que significava destreza, energia, utilizados como gírias, né, e eles poderiam ainda se referir ao ato sexual também, né. Bom, e ali a gente tem também o estilo de Chicago, né? Então, se a gente for pensar nos Estados Unidos daquela época, o sul era escravocrata e o norte não tinha escravidão no norte. Então, acontecia de muitos negros migrarem, né, do sul para o norte, né, subindo ali o rio Mississippi, né, até o estado de Illinois ali. E tem até uma cidade muito interessante, né, lá nos Estados Unidos ali, que ela fica ali no encontro, né, se eu não me engano é o rio Ohio e o rio Mississippi, né, forma uma espécie de uma península, né, aí essa cidade chamava Cairo, né, então nessa cidade era o lugar onde que os negros fugidos, né, lá do sul saíam, né, e chegavam lá nessa cidade, né, e ali já entravam no estado de Illinois, onde não tinha escravidão, né. Então essa cidade foi uma cidade muito forte, muito poderosa, acho que até a década de 40, de 50. Hoje é uma cidade meio que abandonada lá naquela região lá dos Estados Unidos, né, não sei se é aquela região meio oeste, mas ali quase chegando no estado de Illinois, né. Bom, então esse estilo, né, desenvolvido em Nova Orleans, a partir de 1920, ocorre essa migração dos músicos para Chicago, né, e do encontro, né, entre esses músicos amadores e profissionais com o jazz praticado em Nova Orleans, surgiu esse estilo de Chicago, né. Nesse momento cresce a figura do solista, já que já aparecia isso em Nova Orleans, né, mas com bem menos importância. E também é nessa época que outro instrumento ganha projeção, né, o saxofone, né. O primeiro grande estilo de jazz realmente se chama Jazz de Nova Orleans, mas sua época de ouro aconteceu ali nos anos 20 em Chicago. Então, a partir desses anos 20 ali, né, em Chicago ali, o jazz começa a ser tocado em casas, né, de shows e tudo mais. Em Nova Orleans era algo ali de rua, algo realmente muito popular. Então, em Chicago começa a ter contato com grandes músicos, né, com músicos ali que realmente maestros mesmos, já começa a se organizar aquela música, né, para as apresentações. Então aqui a gente tem o início do primeiro estilo do jazz, né, que é chamado swing, né. Então dos estilos de Nova Orleans e de Chicago nasce o swing jazz, que ganha espaço a partir dos anos 30, né. A característica marcante desse estilo é a formação de grandes orquestras, né, as famosas big bands, com certo refinamento europeu, né. As big bands desenvolveram os riffs, frases marcantes que são tocadas repetitivamente e exploravam um esquema de pergunta-resposta, né, muito característico ali dos cantos africanos. O solista nesse período ganhou ainda mais destaque, por vezes era o líder da Big Band. Apesar de parecer contraditório em meio ao processo do surgimento da Big Band, que o solista cresceu em importância e significado, né, de acordo com Berendt. Isso reflete um ponto marcante do jazz, ser simultaneamente coletivo e individual. Outra peculiaridade desse período é que o jazz ganhou o status de música pop, né? É feita para dançar, né? E como swing, que o jazz alcançou todo o território americano. Naquela época era comum as cenas de multidão de fãs em volta do palco para ouvir e dançar jazz, né? Então, essa foi uma época ali onde que esse estilo se popularizou ali nos Estados Unidos, né? Eu vou falar aqui de alguns músicos aqui dessa época, né? Então, lembrando que a gente está aqui na época do swing, né? Do jazz. Antes desse estilo swing, né? Eu já vi muitos autores chamarem aquela primeira fase, né? Que eu escrevi, que aconteceu mais ali em Nova Orleans, até
até chegar em Chicago, de ragtime. Também já ouvi eles se descreverem dessa forma. Bom, então nessa época a gente tem o Benny Goodman, né, que era um músico branco, o Carlton Bass, Duck Ellington, né? O Duck Ellington foi um grande maestro, né? Tem discos dele realmente incríveis. O Carlton Bass foi um pianista também sensacional, né? Então, ali se tinha grandes músicos tocando jazz, né? Então foi quando realmente chegou ali grandes orquestras de jazz, né? E esses foram os principais músicos, né? Bom, então ali quando começou a entrar na década de 40, né, a gente tem um outro estilo ali de jazz, que era o bebop, né? Já nos anos 40, né, no Kansas City, Nova York, começou a germinar um novo estilo, né, chamado bebop, ou simplesmente bop. O bebop era uma revolta dos músicos e não ao movimento do público, né? Na verdade, era uma revolta contra o público, bem como contra a submersão do músico em inundações de barulho comercial. No entanto, era também um manifesto muito mais profundo e mal definido, em favor da igualdade racial, né? Os inventores dessa música revolucionária eram, sem exceção, jovens negros, né? A maioria com 20 e poucos anos, em grande parte ainda desconhecidos, né? Então, nessa fase aí, começou a aparecer grandes músicos, né? Jovens músicos negros, né? Na época do swing, né? Existiam músicos brancos, principalmente maestros, né? Que organizavam toda aquela big band. Então era aquela ideia de uma grande orquestra mesmo de jazz. Então no bebop começou uma banda menor, né, e músicos muito talentosos, né, que queriam ali uma coisa que não fosse voltada simplesmente para o público ficar dançando, né, mas algo que fosse ali valorizasse a música em si, né, e a execução ali deles ali no instrumento, né. Desse período aí a gente pode destacar aí, né, como assim vertentes desse período aí, o Dizzy Gillespie e o Charlie Parker, né. O Charlie Parker influenciou muita gente e ele foi um marco no jazz, porque muita gente fala que ele conseguiu fazer essa junção do blues com o jazz. Para quem entende um pouco de música, no blues é muito comum eles usarem a escala pentatônica, né? Então, se a gente for pegar a escala maior, a escala menor, né? A escala tem geralmente 7 notas, né? A escala natural, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e aí novamente o dó, fazendo uma oitava, né? 8 notas. Então essa seria a escala natural. Então no blues eles usavam muito uma forma de usar 5 notas, né, para fazer essa escala. Reduziam um pouco essa escala, né, então tinha essa coisa dessa maior simplicidade ali nos arranjos. E o Charlie Parker, que era um saxofonista, ele usava muito pentatônica na hora dele tocar ali. O Dizzy Gillespie também é um cara que marcou muito a época, né, porque bem característico, né? Se você buscar aí na internet um vídeo dele tocando, né? Ele tinha uma técnica muito apurada de tocar e em determinado momento ele descolou, né? A parte da bochecha dele ali, né? De tanto tocar o trompete, né? E o trompete que ele usava também, né? Um trompete bem característico, né? Então isso tem relacionado também com a forma como que esses músicos se desenvolveram, né? Então no início desse bebop eles valorizavam muito a técnica, né? Os músicos estudavam excessivamente e era uma técnica desenvolvida às vezes por eles mesmos, né? Como é a técnica ali tanto do Charlie Parker como do Dizzy Gillespie, né? Então essa época foi uma época muito frutífera assim para o jazz, né? Para influenciar as outras épocas aí do jazz, né? As outras vertentes, estilos aí do jazz, que foi o bebop. Então depois ali a gente tem em 1950, né, um movimento que também foi chamado de cool, né, cool jazz, né. Em 1950 o bebop começou a dar lugar ao seu antagônico, né, o cool. Enquanto o bebop pode ser descrito com palavras como frenesi, hot, ágil, o cool é caracterizado por temperança, sobriedade. Nele é comum o uso de notas longas, retas, sem vibrato, quase sussurrante. Ainda é possível ouvir frases bem elaboradas, mas sem o frenesi ali do bebop. Bom, esse estilo, né, o cool jazz, eu acho um estilo muito interessante porque a gente começa a ter muito registro dele, né, nessa época, né? A gente começa a ter discos importantes
que vão ali ser, de certa forma, um marco histórico ali, porque até então você não tinha muito registro de discos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Charlie Parker, né, que não foi um cara que viveu muitos anos, e o estilo bebop, eles eram marcados por serem músicos que viviam assim de forma, muitos excessos, né? Muitos usavam muitas drogas, né? Principalmente a heroína, e o Charlie Parker morreu cedo, né? O Dizzy Gillespie foi um cara que viveu mais tempo, mas era marcado muito por uma coisa muito agressiva, né? Um estilo assim muito intenso. Então a forma como que eles tocavam era algo que era difícil de ser reproduzido, de ser executado, né? E tinha essa característica, né? Então o cool jazz ele veio de certa forma mudar um pouco isso, né? E trazer uma nova, uma coisa diferente, né, daquilo que até então se fazia. E aí nessa época a gente tem um cara que está começando a surgir, né, que marca a época, que é o Miles Davis, né? Então tem um disco aí do Miles Davis, né, que eu já recomendo para quem quer começar a escutar jazz, aprender sobre jazz, que é o Birth of Cool, né? A tradução seria como se fosse o nascimento do jazz, né? Assim, de certa forma, a palavra é isso. Então o Miles Davis era um jovem músico naquela época, e ele fez uma parceria com um arranjador, né, um maestro, acho que era Gil Evans, né, o nome dele. Então o Gil Evans ajudou ele a produzir o disco, né? Então era um disco que tinha uma big band, né? Então de certa forma estava recuperando coisas ali do swing, né, principalmente a coisa da harmonia, né, da orquestração ali, né, que tinha muita característica do swing. Então o Miles Davis ele estava ali na vanguarda ali, né? Começou ali a criar esse novo estilo, né? O cool jazz. Outro artista importante também dessa época aí, a gente tem o Chet Baker, né? Que era um trompetista também. Ele cantava também muito bem. Então a gente vê que aquele estilo dele é bem marcante, né? Ele tem aquela voz bem suave, assim, o trompete dele tocando também, são notas bem suaves, né? Não são notas agressivas, né? Como era no bebop, né? Então, mudou ali um pouco o estilo, teve essa quebra. Então é interessante você ver como que os estilos eles são completamente diferentes, né? Então às vezes a pessoa vai escutar ali, a pessoa escuta um bebop, não vai entender nada daquilo que está sendo executado, e fala, eu não gosto de jazz, não sei o que, não achei legal o jeito que os músicos tocam, mas tem todo um contexto daquela época, né? Onde que eles estavam quebrando ali com o swing, com a forma como que o jazz estava sendo colocado, né? Porque se a gente fizer uma recapitulação aqui rápida do que aconteceu, quando o jazz saiu de Nova Orleans e ele chegou em Chicago, ele de certa forma começou a ser um pouco que elitizado, né? Os músicos brancos ali como o maestro das bandas, né? E nos grandes bailes ali sempre grandes orquestras de jazz. Então o bebop surgiu como uma certa revolta a isso, né? Que era uma música negra, então eles queriam que os negros ali executassem aquela música. Então não era uma música muito aprazível assim para o público, né? O bebop. E aí novamente chegou o cool jazz assim, de certa forma com um músico negro também, mas já apaziguando ali os ânimos, né? Bom, então quando a gente entra ali na década de 50, né? A gente vê que tinha esse movimento lá do Miles Davis, né? O Miles Davis iniciou ali o cool jazz, e aí novamente o Miles Davis, né, começa junto com o John Coltrane criar um estilo também que marcou muita época dentro do jazz, né, que é o hard bop, né? Então novamente, né, eles começaram a se reunir em bandas pequenas, né, em bandas de 5 músicos, 4 músicos, às vezes até 3 músicos, né, e tocarem extremamente rápido, né, tocarem o mais rápido possível, né, e sempre músicos negros também, né, e dali fazer esse estilo, né, que marcou ali principalmente os anos 50, né. Então ali a gente tem ali artistas ali dessa época, né? O próprio Miles Davis, né? Tem vários discos dele dessa época aí, né? E o John Coltrane, né? O John Coltrane foi um saxofonista também que foi ali prepulsor desse estilo, né? E
talvez essa época aí, né, a década de 50, né, principalmente do bebop para cá, né, é a época que a gente começa a chamar ali de jazz moderno, né, e essa parte aí do hard bop, né, foi o ápice ali do jazz moderno, né, e depois do jazz moderno, né, ali no final de 50, né, já no início dos 60, a gente tem o free jazz também, né. Então, os anos 60 ficou marcado como o período do free jazz, né? Tal estilo nasce do sentimento de esgotamento de quase tudo que já havia sido apresentado, né, do jazz até então. Então, buscava-se maneiras de fazer o jazz de certa forma que rejuvenescesse o espírito, né? E eu acho que o free jazz ele foi muito influenciado principalmente pelo Miles Davis e o John Coltrane, né? Nessa época aí, o Miles Davis ele era um cara que ele conseguia montar grandes bandas, né, e revelar grandes músicos, né. No jazz eles chamam de gig, né, não chamam de banda, né. Então ele revelou, o John Coltrane foi ele que revelou, né. Você tem um baixista que é vivo até hoje, né, que tocou com ele, que ele também revelou, né. Então você tem vários artistas ali que o Miles Davis revelou. E ali em 58 ele tem um disco que é muito marcante também para o jazz, que chama Kind of Blue. O Kind of Blue, se eu não me engano, ele é de 1958, e ali em 58 ele faz um disco que é uma espécie de blues, né? Como se ele estivesse tocando blues ali, né? Mas com os instrumentos do jazz. E ali ele começa a abrir as portas, né, para esse free jazz, né? Então os músicos já estavam ali saturados, já havia uma certa saturação de tocar extremamente rápido, né, de tocar aquela banda extremamente técnica, né, de fazer uma coisa mais leve, uma coisa mais suave, uma coisa mais livre, né. Então esse álbum marcou muito ali essa época, né. Nessa época ali também a gente pode pensar ali, nessa época a gente pode pensar ali em alguns músicos ali que foram referências, né? Como eu disse, o Miles Davis ali estava no auge ali, mas a gente tinha ali o Max Roach, baterista, né? O Art Blakey, baterista também, o Jim Smith, né? Que era um organista, né? Tocava órgão, e Clifford Brown, né? Que liderava o grupo lá do Max Roach. Então foi uma época que surgiu vários bateristas também, né? Vários bateristas ali que eram sensacionais, né? Principalmente aí, a gente for pensar o Art Blakey aí dessa época aí, ele marcou bastante, né? E de disco, né? Se a gente for pensar em alguns discos aí dessa época, né? A gente tem o Blue Train do John Coltrane, o Relax with Miles Davis Quintet. Esse quinteto do Miles Davis, né, foi um quinteto incrível, né, de músicos, né. Esse disco dele, né, ele foi gravado em 58, né, em março de 58, né, e tinha o Miles Davis no trompete, o John Coltrane no saxofone, Red Garland no piano, Paul Chambers no baixo e o Phil Joe Jones na batera, né. O Paul Chambers, por exemplo, foi um baixista, né, que tocou em várias gigs aí de jazz, né, principalmente nessa época aí do bebop, também morreu muito jovem. Então era uma música extremamente técnica, né, e que muitas vezes ali os músicos usavam muitas drogas, né, todos eles tiveram problema com droga, né, Miles Davis, John Coltrane, eles eram, de certa forma, excluídos ali da mídia, né, e precisavam ali se reinventar ali, de certa forma. Eu acredito que essa fase é uma época muito interessante do jazz, né, eu particularmente gosto muito dessa época aí, década de 50 e até 60, né, essa época do hard bop, eu acho muitos músicos incríveis, né? Mas isso depende muito das pessoas, né? Do que a pessoa gosta de ouvir e tudo mais, né? Bom, falando, né, de forma geral, né, como eu estou dizendo, aí depois a gente tem o free jazz, né? Voltando ao que eu estava falando, e nessa época do free jazz, né, já havia, de certo sentido, um esgotamento ali também do hard bop, né? Do jeito de tocar daquela maneira, né?
e estavam ali, de certa forma, tentando colocar outros estilos, né? O jazz, ter contato com outras coisas ali e tal, né? Com outros músicos, né? E tem a questão das escalas modais também, e acho que isso é uma coisa interessante também. É muito importante pensar que o Miles Davis, ele foi um cara que esteve sempre na vanguarda, né? Principalmente ali quando ele surgiu ali com o cool jazz, depois ele trouxe o hard bop, e depois ele também começou a caminhar a coisa para o free jazz, né? Que depois virou o fusion, né? Então muita gente também chama de fusion, né? Porque se a gente for pensar ali nessa época, a forma como que era tocado o jazz, né? Eles usavam escalas da música erudita, né? Então usava escala maior, escala menor, usava algumas escalas pentatônicas, e depois, de certa forma, o Miles Davis começou uma experimentação muito grande, né? Então ele começou ali a usar ritmo diferente, o John Coltrane também, né? No disco lá, Love Supreme, a gente já vê isso, né? E também o Miles Davis. Então eles usaram a escala modal. Então a escala modal, a diferença para a escala tonal que a gente tem é que ela não é presa a um tom principal, né? Então essas músicas que a gente vai escutar aí geralmente aí, né, no rádio, das bandas de rock, das bandas de pop aí, elas vão estar vinculadas a um centro tonal, né? Então a música ela tem um tom, né? A música é em lá, é em dó, é em ré. Isso depende da música, mas ela vai ter essa lógica, né? Então geralmente ela vai começar lá na nota que é o tom dela, e ela também vai terminar dentro daquela nota que é o tom dela. Ela vai circular ali dentro daquele ciclo tonal ali. A música modal seria uma música mais relacionada, né, de certa forma, isso muito filosófico, esse conceito, né, eu estou tentando colocar aqui de forma mais filosófica, mas como se fosse a música do universo, né, a música que está acontecendo o tempo inteiro, né, enquanto a gente está respirando, o nosso coração está batendo, o som que a gente está escutando, tudo isso vai compor uma música geral, né, que vai reger lá o universo, né? E isso não tem um tom definido, né? Uma música mais voltada a uma música mais tribal, de certa forma. Então começou muitas experimentações, né? E se a gente for pensar ali nos anos 60, né, estava acontecendo uma certa revolução no mundo, né, principalmente ali nos Estados Unidos, né, o movimento hippie, o rock and roll surgindo, e até aquela época a gente tem que sempre pensar nisso, que o jazz era um estilo que usava instrumentos acústicos, né, o jazz não usava instrumentos elétricos, né, e a questão ali da eletrônica, né, já estava ali, de certa forma, bem avançada, né. Então, já existia guitarra elétrica, o baixo elétrico, né, piano elétrico, e os rádios já eram muito comuns, os televisores já eram muito comuns, mas o jazz ainda usava os instrumentos assim, da música erudita, né, e instrumentos em sua maioria acústicos, né. Então, se a gente for pegar uma banda ali na época do hard bop, ali, a banda do Miles Davis, do John Coltrane, algum disco deles ali, o Miles Davis Quinteto mesmo lá, né, geralmente a formação da banda era bateria, o baixo de pau, né, aquele baixo de pau, um piano e um trompete e um saxofone. Então, essa era a formação clássica, né, das bandas de hard bop, né? E aí começou esse movimento, né, principalmente pelo Miles Davis. Eu cito aqui um disco, né, que é de 69 aqui, que é muito legal dele, que é o Beaches Brew, que é um disco duplo, né? Então, um disco de experimentação, onde ele usava aquele piano, né, um piano da Fender elétrico, né, acho que se não me engano é Fender Rhodes, muito interessante. Aí nessa época o Miles Davis lança o Chick Corea, Herbie Hancock, né, que são músicos também sensacionais, incríveis ali do jazz, e que o Miles Davis começa a projetar eles. Tem um festival, né, na ilha de Wight, que foi uma versão assim do Woodstock, né, que aconteceu na Inglaterra, se não me engano foi em 69, foi em 70, né. O The Doors tocou nesse festival, Jimi Hendrix, The Who, todas aquelas bandas que faziam sucesso ali no rock and roll tocou. E a banda do Miles Davis, né,
Miles Electric, acho que esse é o nome da banda, né? Tocou nesse festival, né? Então nessa banda aí você tinha o Herbie Hancock que tocava, se eu não me engano, acho que era o Herbie Hancock mesmo. Chick Corea tocava, não, na verdade acho que era o Keith Jarrett, né? O tecladista. Tinha o Keith Jarrett, Chick Corea, tinha um percussionista brasileiro, né? Chamava Ayrton Moreira. Na bateria, se eu não me engano, era o Jack DeJohnette e o Miles Davis, né, tocando ali com o trompete preto e usando efeito, né, usava pedal ali, imagina, tipo aqueles pedais ali que o Jimi Hendrix usava, o Miles Davis estava usando aquilo no trompete. Então, foi uma época de muita experimentação, né, e aí começou a fusão, né, do jazz com o rock. Então, a partir dali, realmente mudou a história do jazz, né? E aí você tem várias bandas aí, principalmente nos anos 70, e estava realmente feita essa fusão. Então aí a gente já começa a chamar de jazz pós-moderno. Então a partir do jazz pós-moderno, a coisa começa a mudar de patamar, porque as pessoas começam ali a se perguntar, mas o que afinal é o jazz, né? O jazz é o hard bop, é o bebop, é o swing, é o ragtime, é o free jazz, é o fusion, né? Então, o que é o jazz, né? E daí começou-se a chegar no consenso que o jazz ele é uma linguagem, ele é uma forma de se tocar, de se executar as músicas, né? Onde basicamente você tem um tema, né, principal, os músicos executam esse tema e depois tem um momento de improviso, né, desses músicos, cada um improvisa determinados compassos ali em cima disso. Então isso aí mudou totalmente, né? Então aqui você vê vários países, né, a partir do free jazz ali, do movimento fusion, começou esse conceito de world music, né, principalmente por causa dos brasileiros, né? O Milton Nascimento mesmo era um músico que era muito requisitado, né, pelos americanos, né? O Wayne Shorter, né, gravou disco com ele. Então começou a ter aquela ideia de misturar, né, músicos africanos, músicos brasileiros, né, músicos de outras partes do mundo com os músicos de jazz, né? Então fazer essa música aí mais livre, né? Ali da década de 70 também, né, uma banda que também eu destaco também, principalmente nessa fusão aí do jazz com rock, que é bem legal também, que é o Mahavishnu Orchestra, né, que era do guitarrista John McLaughlin, né? Não sei como é que é a pronúncia correta dele, mas é uma banda também bem legal, que tem discos bem legais. Dessa época também, né, um pianista que faleceu recentemente, aí, deve ter uns 2 anos, aí, não tem tanto tempo assim, não estou bem certo a data, é o Chick Corea, né? Ele tinha uma banda chamada Return to Forever, né? Era uma banda de jazz fusion, né? Bem legal também, né? Que vale a pena escutar. Bom, então, de certa forma, pessoal, é isso, né? Depois que o jazz chegou nessa fase pós-moderna, né? Então misturou todos os estilos, né? Então, chegou nos anos 90, você viu hip hop, né? Funk misturado com jazz, né? O nu jazz, ace jazz, né? Que é ali já misturando música pop, né? E música eletrônica com jazz, né? E por aí vai, né? Então hoje a gente vê que já não tem limite, né? Aqui no Brasil você tem a música instrumental brasileira, né? Que é um jazz, né? E só que com o sotaque, né, brasileiro, mas não é nada mais, nada menos que o jazz da mesma forma que era tocado lá, o bebop, hard bop lá nos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Quis fazer aqui uma breve linha do tempo, falar um pouco aí da história do jazz, né? Claro que envolve muito mais coisas do que isso que eu falei aqui, mas eu queria fazer um apanhado geral disso, né? Recomendar alguns discos para que a gente comece a discutir sobre isso e conhecer mais sobre esse estilo que é tão legal e que, se você começar a escutar, com certeza vai mudar a sua vida, vai mudar a sua perspectiva de enxergar a música. Então é isso aí, eu agradeço você que assistiu até aqui, eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.